Bora finalizar o vídeo da Austrália pra vocês. Gente, meu computador tá com problema aqui no negócio de esfriar dele. E aí ele não para de fazer esse barulho mesmo desligado. O Abner precisa arrumar pra mim. Mas enfim, eu parei pra pegar água também, que eu tô com sede. E vou me maquiar, porque eu vou gravar vídeo pra vocês. Bora começar o vídeo, né, gente? Bom, vamos voltar lá. Aí, tá. No cleaner, até que tava ok, tudo assim. Lá no cleaner que era à noite, até que tava tudo ok. Porque o pior já tinha passado, né? Eu já tava com mais amizade com a minha chefe, ela tava gostando do meu trabalho, eu tinha os meus amigos, me dava bem com eles, também me dava bem com alguns filipinos, e eu tava bem tranquila, assim, tinha que tomar cuidado, né, porque querendo ou não dava pra confiar, porém, tava tudo tranquilo, não tive mais nenhum outro problema de briga, nada. A única coisa que acontecia, eu contei pra vocês que o pessoal lá do prédio às vezes reclamava de umas coisas que não tinha muito como ser resolvido por conta da gente trabalhar só mesmo de tarde, então de noite, então não tinha como, por exemplo, alguém ia lá e ir no banheiro. E fora que eles eram super exagerados. Por exemplo, assim, eles falavam, nossa, olha, o banheiro feminino não dá pra usar. Aí chegava pra mim que não tinha como usar, que tava nojento o banheiro feminino. Aí eu chegava, era só alguém que tinha feito as suas necessidades e não deu descarga. Aí eu, tipo, o pior que eu já chegava esperando o pior, sabe? Já chegava assim, nossa, vai estar tudo entupido, que várias vezes, cara, tava bem entupido. E não, mais me irritava. Pra falar isso, eu já tinha comentado com vocês nos stories. O que mais me irritava, isso acontecia muito no banheiro mais feminino do que masculino. Que sabe quando você pega um papel e cai os outros no chão? E aí, não sei, né? Eu, como ser humano, o que eu faço? Eu vou lá e pego o papel que derrubei no chão. Não, deixavam tudo lá. Às vezes, é que eu acho que eu não tenho mais foto. Se eu tiver foto de como eu pegar, acho que eu não vou ter. Mas se eu tiver... eu posto aqui no Instagram, aqui no vídeo pra vocês. Eu chegar no banheiro, gente, ter tanto papel no chão, mas tanto papel no chão que eu já vontade de chorar. Que eu perdia mais tempo pegando tanto papel que o povo tinha derrubado no chão do que limpando, sabe? Mas enfim. Aí, como eu falei pra vocês, eu era contratada, então eu tinha direito a tirar férias. Tá quebrado. Eu tinha direito a tirar férias remuneradas. Aí quando os meus pais foram pra lá, se não me engano, eles foram no fim de setembro, eu acho. Eu tirei as férias. Então, eles chegaram, não lembro que dia muito bem de setembro. Aí, beleza, eles chegaram. Aí, logo que eles chegaram, eles ficaram acho que um dia em Brisbane. No outro, eles já foram pra Sydney. E eu acabei não indo. Como eu precisava voltar pro Brasil, eu acabei não fazendo algumas coisas, alguns passeios com eles, porque pra economizar, né? Porque eu tinha que montar nossa casa aqui. Mas eu acho que foi o único lugar que eu não fui mesmo com eles, foi pra Sydney, mas eu já tinha ido também no ano novo, que eu até contei pra vocês e tal. Então, aí eu nunca falei muito sobre amigos, né? Então vamos lá. Assim que a gente chegou na Austrália, agora cortando um pouco o assunto dos meus pais, voltando para amigos, depois eu volto para os meus pais. Quando a gente chegou aqui na Austrália, o Abner conheceu num grupo de brasileiros que trabalhavam, se não me engano, com a TI, um moço. Esse moço, ele era casado, tinha um filho, e ele era de uma igreja. Aí ele sempre chamava o Abner pra frequentar a igreja, só que a gente nunca ia. Aí de tanto ele falar, ele falou assim, a gente vai fazer o churrasco do pessoal da igreja, vão lá. E o Abner falou assim, vamos, ele sempre chama, ele é super gente boa e tal. Aí lá foi que a gente conheceu o Bruno e a Amanda, que eles são de Jundiaí, que é super perto daqui de Valinhos. E aí a gente ficou muito próximo deles, o Abner se identificou muito com o Bruno, e olha que o Abner não é muito de que fazia amizade, mas ele se identificou muito com o Bruno e eu com a Amanda. Então a gente começou, eles iam em casa, a gente ia na casa deles, aí também teve o Guilherme que
era da igreja deles, e que a gente também saía lá. A gente sempre ia comer pizza da Domino's, porque nós, na época, nós todos éramos bem ruinzinhos de grana, e a pizza da Domino's era tipo 5, 10 dólares, então a gente conseguia pagar. Enfim, aí beleza. Daí eles apresentaram pra gente a Ingrid e o Pedro, que inclusive eles ainda estão lá na Austrália. A Ingrid e o Pedro, eles ainda estão lá. E aí assim, o Bruno e a Amanda, eles tiveram algumas dificuldades em relação ao dinheiro, então eles decidiram, eu acho que em 2018, voltar pro Brasil. Foi no ano que a gente chegou. Ó, porque a gente conheceu eles, assim, tipo, logo que a gente chegou, acho que em março, abril. E eu acho que eles foram embora, eles foram embora no mesmo ano, mas a gente ficou tão, tipo, a gente teve amizade de meses lá na Austrália, e mesmo assim a gente mantém amizade até hoje. Inclusive eles sempre falam pra gente gravar um vídeo juntos, quem sabe, se vocês acharem interessante, deixa alguma sugestão do que eu posso gravar com eles. E eles sempre vêm pra casa, sempre que dá, né, por conta da pandemia a gente não tá se vendo tanto, mas logo que a gente chegou no Brasil, eles foram no nosso casamento, a gente se encontrou, depois de um tempo também a gente se viu. Faz um tempo que a gente não se vê, mas a gente mantém amizade até hoje. Aí quando eles foram embora, a gente também manteve amizade com o Pedro e com a Ingrid, então a gente saía bastante com o Pedro e com a Ingrid também. Os meus pais conheceram o Pedro e a Ingrid lá. Quando a gente foi pra lá, a gente um dia fez noite de queijo, vinho lá em casa, e a Ingrid e o Pedro foram lá em casa e conheceram os meus pais. Isso. Aí na escola, tive algumas colegas, também não... Teve a Isabela, teve a Letícia, a Juliana, a Carol. Aí também teve essas minhas amigas, mas as pessoas com quem mais eu saía mesmo era a Ingrid, com o Pedro, com a Amanda. A gente também fez um casal de amigos alemão, que a gente saiu muito com eles. Quando a gente morava lá, a gente morou num... Como que chama? Era um lugar bem pequeno, era tipo um prédio estudantil. E era só, sabe assim, era tudo um negócio só, eu esqueci como chama. Tinha uma kitnet aqui no Brasil, a gente chamaria estúdio, tipo um estúdio, tudo junto, assim, era cozinha, banheiro, tudo junto. E eles eram nossos vizinhos. Aí, só que eles eram alemães. E aí o Abner descobriu uma vez que o Christian, ele era programador também. E aí, beleza, só que daí logo o Abner começou a estudar e eu sempre via eles dois e eu falava pro Abner, nossa, amor, eu acho que eles são alemães, não sei de onde que eu tinha tirado, mas eu achava que eles eram. Aí, beleza, aí teve lá na Austrália, gente, pra quem não conhece, sempre toca o alarme de incêndio. Então, assim, lá é bem... O negócio de alarme de incêndio, ele é bem sensível, vamos dizer assim. Então, qualquer fumacinha, ele já começa a apitar. Aí, se você não desliga, ou se você não tira aquela fumaça, já chama o bombeiro. E quando é alarme falso, a pessoa tem que pagar $400 pro bombeiro. Então, assim, tocava direto lá no meu grupo, onde eu morava lá, no prédio estudantil. E aí, uma dessas vezes, o Christian tinha descido com o notebook, meio que salvando, né, sei lá. Ah, e quando tocava, gente, era um alarme muito alto. Quem me seguia no Instagram, acho que vai lembrar. Bem alto mesmo, mandando a gente descer e ir pra fora. Então, todo mundo descia. Aí, beleza, aí numa dessas vezes, teve uma vez que tocou de madrugada, aí só que nessa vez, acho que foi tipo um domingo à tarde, eu não lembro direito. Aí ele desceu com o notebook, aí do nada já tinham liberado a gente pra subir. Aí o Abner falou assim pra ele, chamou ele e falou assim, você é programador? E começaram a conversar. Aí logo eu também comecei a conversar com a Mona, que era a namorada dele. E aí a gente começou a conversar e falou assim, ah, vamos jantar hoje? Vamos fazer alguma coisa hoje? Vamos. Aí eu fiz pastel pra eles, a gente comprou vinho, bebemos vinho, pastel. E acho que eu também comprei... Eu acho que eu fiz brigadeiro. Pra eles também. Só sei que eles amaram. Pastel. Tudo que era essas comidas brasileiras, eles amavam. E aí a gente também começou a se reunir sempre. Assim, tudo começou com o Christian e com a Mona. E aí depois veio o Bruno e a Amanda. Mas mesmo assim a gente saía bastante.
O que mais o Christian e a Mona, a gente fazia bastante comida. Então ela fazia algumas coisas. Ela é da Alemanha, mas ela fazia comida russa também. Ela fazia aquela sobremesa Apfelstrudel, que é tipo mais famosinho lá na Alemanha também. Ela cozinhava muito bem. Às vezes a gente fazia noite de hambúrguer. A gente teve bastante amizade. Aí eles também logo foram embora. Então eles foram embora, acho que antes do Bruno e da Amanda. E aí a gente ficou bem triste, porque a gente gostava muito deles. Aí a gente até manteve contato com eles até ano passado. A gente chamou eles pro nosso casamento, mas não deu certo de eles virem, porque lá os horários, os dias, tipo, de estudar, de fim, é tudo diferente do Brasil. Então acabou que não deu certo. E aí, acho que faz um ano que a gente não fala com eles, mas eu sinto muitas saudades deles. Então foram esses, assim, os nossos maiores amigos foram esses. Bruna, Amanda, Christian e a Mona, e a Ingrid e o Pedro. Aí tá, agora voltando, né, pros meus pais. E aí quando meus pais vieram foi só alegria, a gente passeou muito. Eu tava de férias, então à noite eu não precisava trabalhar. O Airbnb foi bem tranquilo, porque tava com uma outra dupla, então a gente não tava trabalhando tanto até tarde. A gente trabalhava até meio-dia, 1h, no máximo 2 horas. Daí minha mãe sempre fazia almoço, a gente almoçava e eu já saía com eles de tarde. Aí tinha dias também que eu pedia folga, mas tava dando super certo a gente manter o Airbnb e passear com os meus pais. Eu também falava alguns lugares para eles irem sem a gente, então foi até que tranquilo em relação a manter isso com eles. Aí foi um mês, né, que meus pais ficaram com a gente, e aí eles voltaram do Brasil. Eu fiquei tão triste, eu chorei tanto, mas enfim. Aí logo que eu lembro que um dia antes dos meus pais voltarem pro Brasil, eu voltei a trabalhar à noite. Então nesse dia eu passei um pouco com eles, depois eu fui trabalhar. Acho que eles que me levaram de a pé pro trabalho. E tá, aí beleza. Aí quando eu voltei pro trabalho, eu não sabia como falar pra minha chefe que eu não ia mais continuar lá, porque eu voltei, acho que era fim de outubro, aí eu ia ficar só mais um mês e aí eu já ia embora. Aí eu briguei e contei pra ela ficou bem triste, mas tudo bem, né? Ela tava pensando quem poderia me substituir, mas mesmo assim fiquei trabalhando lá. O meu chefe do Airbnb, o que acontecia? O nosso trabalho com ele era assim, tinha bastante produtos que a gente deixava no Airbnb. Então, por exemplo, tinha produtos de limpeza que a gente deixava lá pra ele, pra quem era hóspede, né, usar. Aí ele também deixava refrigerante, água e tipo um todinho, só que era só de leite. E aí ele não tinha muito controle desse estoque também, buchinha de lavar louça, sabonete líquido, detergente. E aí a menina até fez um aplicativo para ele ter esse controle de estoque e também para ele ter controle de agenda, porque o que já aconteceu também de ele ele usava a agenda do Google. Então às vezes acontecia de ele colocar a mesma casa pra gente e pra outra dupla. Várias vezes já tinha acontecido isso por conta de um erro lá do Google. E aí o Amar fez todo um aplicativo pra ele em relação a isso, e aí ele no começo se animou, mas aí o Abner queria comprar um valor e ele não quis. E aí a gente já foi mais se afastando dele, então foi meio que natural. E fora que, olha isso, as meninas que trabalhavam com a gente, as brasileiras, elas adicionaram a gente no Facebook, aí tá. Aí a gente descobriu que elas iam passar férias no Brasil no fim do ano e a gente ia voltar embora, mas a gente não tinha comentado nada com ele ainda, porque a gente falou, vamos esperar um pouco pra gente contar. Aí tá. Aí passou um tempo, ele perguntou assim pra gente, do nada, vocês vão casar? Vocês vão pro Brasil em dezembro? Ou seja, elas viram nas nossas redes sociais, ou no Instagram, ou no Facebook, que a gente ia casar e contou pra ele. Então, a princípio, ele achou que a gente só ia pro Brasil em dezembro pra casar e que a gente ia voltar pra Austrália. E aí ficou um bom tempo assim. Aí a Warner falou assim, vamos esperar mais um tempo pra contar. Aí como ele já tinha arranjado outra dupla, que era a terceira dupla, a gente já falou assim, bom, então pelo menos sem ninguém ele não vai ficar, porque tem essa outra dupla. Aí depois que aconteceu tudo isso do aplicativo, a gente meio que foi distanciando dele, ele foi percebendo. Aí tanto que eu lembro que numa semana ele tinha colocado quase nada de casa pra gente. Aí eu lembro que a gente tava muito puto já com ele, porque ele tava fazendo algumas coisas
que era absurdo, mandando a gente limpar umas coisas que não tinha cabimento a gente limpar, tipo, que ele não pagava mais, começou a folgar com a gente. Eu lembro que a gente tava com o material dele no carro e a gente ficou sabendo, amanhã a gente não vai mais. Aí o Albert mandou uma mensagem pra ele, falou, ó, tô indo levar as suas coisas que a gente não vai mais trabalhar aí. Aí foi assim que a gente saiu do Airbnb. Bem feliz, né? Mas o que aconteceu? Eu lembro também que um pouquinho antes da gente sair, ele ficava, ah, então, quando vocês voltarem do Brasil, eu vou dar um monte de trabalho pra vocês, porque eles estavam com medo de perder a gente, porque ele gostava do nosso trabalho, ele não gostava muito da terceira dupla, ele gostava bastante da gente, só que a gente tava um pouco chateado com tudo que tava acontecendo com as outras brasileiras, tanto das coisas que elas faziam e tanto das preferências que ele dava pra ela, que acabava prejudicando a gente na maioria das vezes, sempre prejudicava a gente. E aí teve uma época que ele tentou remediar isso, mas a gente já não tava mais afim. E aí eu lembro que foi assim. Aí tá. E aí quando eu fui embora lá do cleaner de noite, eu lembro que eu acho que foi uns 3 dias antes de eu ir embora pro Brasil, meu último dia. Foi assim, eu acho que ó, eu ia embora pro Brasil tipo numa quarta-feira. Aí na última sexta foi meu último dia, então eu fiquei sábado, domingo, segunda, terça, quarta sem trabalhar. Aí eu lembro que a minha chefe chorou muito, muito. Eu tenho até uma foto com ela e na foto ela tá chorando assim, tadinha. Mas foi isso, gente. Eu lembro que também muita gente perguntava se eu não tava triste, que eu ia embora pro Brasil e que não ia voltar mais. E não, assim, eu não fiquei triste porque eu realmente senti que era um ciclo se fechando. O Abner, ele ficou um pouquinho mais assim. Por mais que ele queria muito voltar, ele sente muita falta até hoje da Austrália, mas eu senti que era um ciclo meio que se fechando mesmo, que foi incrível, eu amadureci muito, eu aprendi muito, eu conheci pessoas de todo lugar do mundo, hein? Tipo assim, é muito engraçado pensar que eu nunca achei na minha vida que eu ia conversar com uma pessoa do Taiwan, da China, da Coreia, nunca pensei que eu ia conversar, sabe, eu conhecer pessoas assim. Então foi uma experiência maravilhosa. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar aqui pra vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. Só mandar aqui embaixo nos comentários que eu respondo em um próximo vídeo. Se vocês também quiserem que eu grave com o Bruno e com a Amanda, a gente pode combinar futuramente também. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no canal. Um super beijo e até o próximo.